Divino Mestre Jesus, nós agradecemos por mais esta oportunidade, por mais este ensejo que nos é oferecido pela Tua misericórdia para estudarmos um assunto relevante, legado a nós pelo apóstolo João, arrebatado por Ti, para que ele pudesse ver as coisas que haveriam de acontecer. Agradecemos por essa oportunidade, repetindo, de estudarmos esse assunto com base no conhecimento espírita, codificado por Allan Kardec, que nos favorece hoje a marcha na Terra em tempos angustiosos, em tempos difíceis, da restauração do Teu templo, dos Teus ensinamentos, nesta época de transição acelerada pelo sofrimento. Pedimos o amparo, a inspiração, a orientação para a realização do melhor a nosso alcance. Que as Tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem. Estudo do Apocalipse, capítulo 22, no seu início. Vamos então fazer aquela leitura que sempre fazemos para nos familiarizarmos com o texto. Capítulo 22, versículo 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma a outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Muito bem, então nós vamos dar continuidade ao estudo do versículo 1. Só um minutinho que eu preciso... E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Nós já comentamos na semana passada sobre o rio puro, e nós comentamos que esse rio, podemos entender como sendo, por exemplo, a nossa corrente mental, plano de nossa sustentação. A mente é canalizadora de vibrações e o próprio pensamento é o caminho. Então, quando Jesus afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e nós, de um modo geral, entendemos apenas do ponto de vista mais religioso, de que Jesus é o chefe de uma religião, por exemplo, mas nós temos que entender que o caminho é o pensamento, é a linha de propósito, é o que nós pensamos no cotidiano, nossas cogitações costumeiras perfazem um caminho, um rumo, e nós vamos seguindo. E o eu sou, por exemplo, que é o eu consciente, eu sou o caminho. Então, eu sou, o eu adotando o livre-arbítrio, vai seguindo o fluxo das suas ideias. E às vezes de forma bem acomodada. Então, nós chegamos a comentar
sobre o livro Pensamento e Vida, que nos fala, por exemplo, do hábito. Então nós estamos aqui, temos uma ideia de um fluxo, e mostrou-me o rio puro. Então, estamos falando aqui de um anjo, que está ali dialogando com João, e mostrando-lhe todas as coisas. Então, no caso, a Nova Jerusalém e as suas particularidades, a sua estrutura. No caso, o anjo supremo, modelo e guia é Jesus. Mas Jesus, ele vai se apresentando para nós também pelos seus emissários, pelos seus enviados. E nós, na medida em que nós vamos tomando a parte que nos toca na obra da criação, elaborando no mundo interior o Evangelho, nós vamos também fazendo parte do grupo dos Espíritos que refletem, que vão refletindo Jesus segundo a nossa capacidade. Então o anjo, para nós hoje, que vem mostrar esse rio, mostrar todas as coisas, é Allan Kardec, que nos apresenta a doutrina espírita, o instrumento dos Espíritos. Então está nos mostrando, apontando para Jesus, por exemplo, os Espíritos apontando para Jesus, está mostrando para nós o rio puro, aquela linha pura de pensamento, aquela linha pura de sentimentos, de emoções, de exemplos, para serem seguidos por nós e assim elaborarmos uma nova sociedade com base no que ele vai nos instruindo. E o eu interior de cada um de nós, o eu sou, por exemplo, à medida que nós vamos estudando, vamos também tomando consciência desse fluxo que nos caracteriza. Qual é a tônica dos nossos pensamentos? Qual é a tônica dos nossos sentimentos? Qual é a tônica das nossas emoções? Para que nós então possamos operar a renovação e a transformação. Que mostrou-me o rio. Então, Emmanuel falando do hábito. O hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Herdeiros de milênios, gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si, vivemos até agora quase que a maneira de embarcações ao gosto da correnteza, no rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Então, o rio de hábitos, ele está baseado no rio dos pensamentos, das ideias, e nós vamos repetindo, vamos desenvolvendo, vamos fortalecendo no dia a dia. Por isso que os trabalhos, as atividades espíritas, por exemplo, são forte um fator de coadjuvante extraordinário no nosso progresso moral, porque as disciplinas que envolvem uma atividade espírita, nós citamos de vez em quando, pontualidade, assiduidade, disciplina, o interesse, a determinação, tudo isso favorece o nosso desenvolvimento, o nosso progresso intelecto moral. E nós vamos levar para todas as áreas da nossa vida. Então, nós estamos basicamente aqui estudando, buscando elementos para operarmos a renovação desse fluxo. Esse fluxo é inestancável. Nenhum de nós consegue deter esse fluxo. Nós conseguimos qualificar. Mostrou-me o rio puro da água da vida.
Então nós sabemos que a água é um componente importante, simbólico na narrativa, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. E quando nós nos deparamos com o termo água no texto, nós podemos entender como sendo reencarnação, como sendo os sentimentos, emoções, que vão formar, que vão desaguar no mar da vida. Os rios nascem dos pontos mais altos do relevo terrestre, vão descendo e vão se juntar no mar. A água é condutor de energia também. Condutor de energia. Então nós estamos aqui, a água da vida, um símbolo aqui que é o que vem do alto para nós, que chega para nós pela revelação. Temos em Jesus o ponto alto da revelação para nós, espíritos da Terra. É o modelo e guia, o tipo mais perfeito. E veio então, que encarnou entre nós, para acelerar o nosso processo de evolução. Facilitar o processo de evolução. Tornar a trajetória evolutiva menos dolorosa. Porque o próprio fluxo da evolução, o determinismo natural da evolução, podemos chamar de força para progredir, busca pelo melhor, que na base é a lei de amor, que é o que nos impulsiona, invariavelmente vai nos levar para essa descoberta aqui, pela própria experiência. Quem não quiser seguir as revelações, ele não é obrigado, mas ele vai ser conduzido pelos impactos das suas escolhas pautadas na lei de amor natural, amor às coisas. Então, há pessoas que amam as coisas. Aí está, amam mais as coisas do que as pessoas. Aí está o fundamento do egoísmo. Então, se nós optarmos por amarmos preferencialmente as coisas, nós vamos desenvolver o apego aos bens deste mundo. Consequentemente, vamos passar a vida distraídos quanto à nossa condição de espíritos imortais em trânsito pela Terra, distraídos dessa condição, cultuando coisas perecíveis. E ao chegar no mundo espiritual, depois da morte, nós estaremos imantados à matéria, presos à matéria, que foi objeto do nosso culto, objeto de adoração. Dinheiro, os bens materiais, sensações, tudo ao que vamos nos entregando naturalmente, seguindo esse fluxo do rio dos hábitos, buscando satisfazer sensações. Mostrou-me o rio puro da água da vida. Então nós temos dois elementos importantes no símbolo que Jesus trabalha para nós, de forma didática, a água e o pão. Então nós temos, por exemplo, a famosa passagem da multiplicação dos pães e dos peixes, em que Jesus pergunta para os discípulos, o povo estava ali com fome, os discípulos disseram para Jesus que era melhor Jesus enviar todos para casa, porque eles não tinham alimento para todos ali, e Jesus pergunta, o que tendes? Aí eles vão responder, 5 pães e 2 peixes. Aí nós temos a alusão aos 5 sentidos. Os 5 sentidos como sendo o veículos das interações com o meio,
por onde nós vamos receber informações, pensamentos, exemplos que serão verdadeiros pães. Quer dizer com isso que nós estamos envolvidos, nós estamos no meio social, convivendo com as pessoas, vamos recebendo suas ideias, suas palavras, seus pensamentos. Que a razão vai adotar ou não, é o pão. O pão é a ideia. O pão é o pensamento. O pão é a filosofia. Então Emmanuel continua aqui. Com naturais exceções, falando aqui ainda dos hábitos, tá? Todos adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios pela reflexão automática. E em razão disto, exageramos as nossas necessidades, apartando-nos da simplicidade com que nos seria fácil erguer uma vida melhor. Perceberam? Com naturais exceções, todos adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios. Então, consumir é ingerir ou comer. Então, nós estamos ingerindo um pão daquelas pessoas com as quais convivemos. Então, por isso que o foco do estudo, do nosso estudo em Espiritismo e Evangelho é identificar o bem e o mal. Questão 630 do Livro dos Espíritos. Adotando a razão para identificar o bem e o mal. Onde? Em torno de nós e em nós, nas nossas próprias ideias, pensamentos e nas ideias e pensamentos que vamos recebendo daqueles com os quais convivemos e vamos consumindo, às vezes, de forma irrefletida, na reflexão natural automática. Por isso aqui, Jesus define: eu sou o pão que desceu do céu. O legítimo pão, uma filosofia de vida extraordinária, uma filosofia divina, filosofia que desce de Deus para nós. E é por isso que ele vai dizer em João capítulo 6, versículos 50 em diante, vejam só. Ele vai dizer assim: este é o pão que desce do céu. Ele vai dizer assim: eu sou o pão da vida. É o 6,48. 6,50. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Morrer aqui é entrar no sistema de expiações. Vidas sucessivas de forma numerosa. É a morte para a vida espiritual elevada. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, e se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebido. Então aqui é o símbolo. Ele está falando de quê? O pão é plano filosófico, linha de pensamento, ideia.
carne ou sangue é a linha filosófica, o plano do pensamento incorporado nas ações, incorporado. Tem uma diferença entre... Por isso que a doutrina espírita tem 3 aspectos, certo? Filosofia, ciência e religião. Porque a religião é consequência. Existe uma diferença entre adotar uma ideia e vivenciar a ideia. Tanto é que Jesus dizia aos discípulos: observai os fariseus, fazei tudo quanto eles vos disser, mas não o que eles fazem. Porque existia uma diferença. Eles eram materialistas crassos. Pregavam a lei de Moisés, mas eram materialistas crassos, como os religiosos modernos. E só são religiosos no tempo. Então, só para terminar o raciocínio. Então, o pão é o valor filosófico que eu comi de Jesus. Jesus deixou para nós aqui o legado. Nós estamos hoje estudando sobre a luz do Espiritismo. Então, eu estou ingerindo. Mas só vai ser meu quando estiver incorporado, estiver circulando na minha intimidade, se transformar em sentimentos, emoções. Quando as minhas cogitações, as minhas emoções forem já na pauta do que eu estou aprendendo aqui. Minhas preocupações no dia forem menos materialistas e mais na pauta do amor ao próximo. Aí estamos consolidando uma carne que é o quê? É o sentimento renovado, que vai se expressar pelas atitudes, pelas ações e nos exemplos. Então existe uma diferença. Então a água, só para terminar aqui, 5 pães e 2 peixes. 2 peixes, razão, sentimento. 2 peixes. Por que que os 2 peixes simbolizam razão e sentimento? O peixe não vive na água? A água não simboliza reencarnação? Os valores da razão e do sentimento nós vamos desenvolvendo ao longo das reencarnações. Para quê? Para eu aprender a razão. Vai chegar num determinado momento em que eu vou receber a coroa da razão. Então eu vou aprender, receber por revelação a informação da lei, a qual eu preciso me afeiçoar, que é o trazer o sentimento. Então a razão, o sentimento deve estar sempre atrelado à razão, porque estamos falando da razão e do sentimento, a dualidade formadora. O que eu estou dizendo? O rio aqui, da água da vida, o rio puro, é a unidade divina, que Jesus instrui para nós, por exemplo. A dualidade formadora na minha intimidade, razão e sentimento, Jesus já possui esse rio, já desenvolveu. Ele já é um multiplicador divino entre nós. Então eu preciso formar em mim essa unidade. Por enquanto eu não tenho unidade formada. Tenho 2 senhores. O que eu estou dizendo? Eu admiro o Espiritismo, admiro o Evangelho, mas meus sentimentos querem outra coisa. Meus desejos querem outra coisa. Então tem 2 senhores. Meu ideal já é amar o próximo, praticar o bem, desenvolver o amor pleno. Mas eu ainda trago desejos, emoções, sentimentos que pedem outra coisa. Por isso é que Paulo disse: o mal que eu não quero fazer eu faço, o bem que eu quero fazer eu não faço. É no nível dos desejos, das emoções. Então, a razão e o sentimento.
Razão e sentimento simbolizam o casal primordial, Adão e Eva, que vão povoar o mundo. O quê? Suas ideias, seus exemplos, seus pensamentos. Crescer e multiplicar-vos. Qualquer ideia que nós adotamos, cresce no nosso... Qualquer ideia que nós adotamos e cultivamos, cresce na nossa intimidade. E nós vamos sair multiplicando no mundo. Pelo exemplo. Aí nós transmitimos para os filhos, para os familiares. Aí vamos lembrar de Emmanuel, que vai dizer, Caminho, Verdade e Vida, que nós estudamos, que é muito difícil alguém fugir da lei segundo a qual o filho sempre vai imitar o pai. Certo? Por causa do arrastamento. Diga lá, Fernando. Essa linha filosófica poderíamos entender também como o Evangelho? É o Evangelho. O pão que desceu do céu é o que Jesus instruiu. É a linha, porque permeando as ações de Jesus refletem uma filosofia de vida. Qualquer pessoa no mundo, agindo, falando, praticando o que ela pratica no mundo, vai dar notícia da ideia que ela cultiva. Basta observar. Por isso que os Espíritos definem. Basta dar corda para alguém, para que esse alguém se revele. Ninguém consegue desmentir-se ao longo do tempo. Ninguém consegue desmentir-se. Então, os Espíritos vão dizer, Kardec vai dizer que é possível enganar uma pessoa durante um bom tempo. É possível enganar algumas pessoas durante um certo tempo, mas enganar todo mundo o tempo todo, ninguém consegue. Por quê? Porque ninguém consegue desmentir-se. Não adianta, basta observar. Eu amo Jesus, eu amo a Deus, eu amo o próximo. Será? Na rede social lá, o que está postando? Os comentários, por exemplo. Está semeando ódio ou está semeando amor? Porque muita gente acha que amar o próximo é uma prática para o templo. Para o momento ali de comunhão religiosa. Não, nós estamos aqui saindo do templo. O templo já foi destruído. Não ficou pedra sobre pedra. As reencarnações destruíram o nosso templo materialista. E nós lidamos hoje na existência física com o quê? Com o resultado das nossas elaborações. Síndromes, dificuldades, doenças, complicações. É o nosso legado. O legado com o qual nós lidamos hoje para restaurar o templo. Já estudamos sobre isso aqui, sobre a destruição do templo pelos babilônicos. Os babilônicos simbolizam o quê? Os materialistas, os violentos. Então, o que é que destrói o templo na nossa intimidade, o legítimo templo? Os valores materialistas, os valores da violência, da delinquência, do ódio, do desamor. Destroem o templo na nossa intimidade. Depois é preciso reconstruir o templo. É por isso que tem aquela filosofia do Daniel, nós aqui já lemos, que trata nós aqui já apresentamos para os amigos, que trata da reconstrução do templo. O templo foi destruído pelos babilônicos e Daniel teve a visão vai falar aqui, nós até já mostramos a profecia, que a profecia se cumpre em 1857. Até quando durará a visão do contínuo sacrifício, da transgressão assoladora, para que seja entregue, sejam
seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse, até 2.300 tardes de manhã, e o santuário será purificado. E nós aqui já tratamos disso, já falamos desse movimento, que o templo, isso ocorreu em 1857. Nós não vamos falar disso aqui de novo não, porque já falamos bastante. E está nos nossos estudos aí. Em tempos angustiosos, também vai estar dito aqui na profecia. Muito bem, então nós estamos trabalhando aqui com essa ideia de restauração, porque o rio, originalmente, ele é puro. O espírito é criado simples e ignorante, sai das fontes puras do Criador. Quando é que ocorre Quando é que nós tornamos o rio impuro? Quando a razão se abre, recebemos a coroa da razão, o conhecimento da lei, mas nós não queremos amar o próximo, que é toda a lei e os profetas se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Veio Jesus instruir. Então, o objetivo da lei é amar o próximo. Então, quando a nossa razão está amadurecida, recebemos a coroa da razão pelo entendimento, compreensão da lei, mas não queremos amar o próximo, então nós vamos gerando uma impureza no rio, que é a imperfeição. A imperfeição é gerada quando a razão se abre. Porque na obra divina não tem imperfeição. Tanto que os Espíritos dizem para nós, na questão 907, Kardec perguntou: será substancialmente o mal, o princípio que dá origem às paixões, embora esteja na natureza? Que é uma pergunta de profundidade. Qual é o princípio que está na natureza, que trazemos conosco, no momento em que a razão se abre, e que é substancialmente bom, não é substancialmente mal? Os instintos. Os instintos não são maus. Os instintos é o resultado da força para progredir que o princípio inteligente traz em si mesmo, ou o determinismo divino, como queira, e vai nas existências repetitivas, vai buscando o melhor para si, desenvolvendo então os instintos naturais, que são embriões dos sentimentos, tanto das paixões torpes, que são sentimentos distorcidos, quanto das virtudes. Por isso que naquela fala de Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 8, encontramos uma síntese da evolução extraordinária. Ele vai dizer lá: em suas origens o homem só tem instinto. Quais são as origens do homem? O reino animal, princípio inteligente, estagiando nas formas anteriores, da nossa infância. Em suas origens o homem só tem instinto. Então chegamos, princípio inteligente, vai se tornando homem lentamente, espírito humano lentamente ao longo dos milhões de anos, quando ele vai encarnando no reino dos primatas, dos símios, depois dos primatas, os hominídeos. Hominídeos hoje, chimpanzé, orangotango e gorila.
Depois, nos homens pré-históricos, australopitecos, Homo erectus, e vai por aí. Quando nós chegamos lá na época do Homo sapiens, 200 mil anos atrás, o Darwin trata disso no Evolução em Dois Mundos, que vamos receber contínuo, a razão vai se abrindo, e recebemos o título de homem, segundo André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Mas nós só recebemos a coroa da razão quando, bem mais à frente, isso aconteceu entre 6.000 e 3.000 anos atrás, quando nós começamos a entender a lei divina. Aí, então, recebemos a coroa da razão. Então, a partir daí, nós aí vamos gerando imperfeições quando não queremos amar o próximo. Então, em suas origens, o homem só tem instintos. Quando avançado e corrompido, que é o que estávamos falando, avançado, conheceu a lei, sabe o que é a lei define amar a Deus e o próximo como a si mesmo. E corrompido por quê? Não quer amar o próximo. Busca o bem só para si. Tem sensações, então ele só busca atender às sensações. Quando instruído e depurado, instruído por si mesmo ao longo das existências, depois de sofrimentos, a consciência cai em si, e depurado, ou seja, reconhece o verdadeiro espírita pelo quê? Domar as... Então nós estamos fazendo o quê? Depuração. Purificando o rio, que originalmente era puro. Ele era um rio puro, ele era um riacho, ele era um... Como nós éramos no princípio inteligente, espíritos mais inexperientes, era um riacho, mas ele era puro. Era um regato. Hoje, na atual fase da nossa evolução, esse rio já é um rio caudaloso, com muitos recursos em si mesmo. E nós estamos aí multiplicando no mundo. Uns multiplicando as iniquidades, impondo o sofrimento para milhões, que são os que vão deixar a terra. E outros lutando para que o amor prevaleça em todas as frentes. Processo de purificação do rio. Então, quando nós começamos a metabolizar o pão, nós aqui estamos comendo o pão do Evangelho tem uns 2.000 anos. Porque nós conhecemos Jesus, ou não conhecemos? Já não foi revelado isso? Então nós estamos ingerindo o pão tem 2.000 anos. Não é? Mas nós fizemos o que fizemos em nome de Jesus, por exemplo, na Inquisição das Cruzadas. Preferimos continuar agindo como romanos durante muito tempo. Depois que nós nos convertemos ao cristianismo, trouxemos o pensamento romano para dentro do cristianismo. Transformamos o cristianismo numa religião romana. Feição da religião romana. Enxertia. É enxertia, porque nós viemos reencarnando. Certo? E agora nós estamos buscando restaurar efetivamente tempo, que é o trabalho do Consolador Prometido. O Consolador Prometido vem fazer o quê? Restabelecer todas as coisas que foram distorcidas. Então,
hoje nós estamos buscando, juntando a água com pão, transformar em vinho. Que simboliza o esforço, o vinho do esforço. Água com pão. É um símbolo. O pão não é o componente filosófico. A água não é o componente que vai implantar na intimidade o componente filosófico, que é o sentimento. Então a mistura dá o vinho. A mistura dá o vinho, é um símbolo. Porque aí na mistura tem o esforço. Não adianta eu achar que eu vou aprender por osmose, que eu vou sair praticando por osmose. Não, preciso me esforçar no dia a dia para vencer o homem velho. E é um trabalho árduo do dia a dia, porque o homem velho aparece nas pequenas coisas. Não é nas grandes coisas, não. É nas pequenas coisas. Na hora que eu chego na fila do supermercado, que nós No dia a dia, né? escolhemos ali, né, vários casos. Você escolhe ali a que tem menos pessoas, você olha assim, você está fazendo a seleção. Olha quem tem menos coisas nos carrinhos, assim que faz. A gente chega lá. Isso. Aí tem uma pessoa lá que está com uma coisinha, né? E daqui a pouco ela, ô fulano, vem pra cá que aqui tá mais rápido. Aí vem o fulano com um carrinho, pronto, até o teste. Eu ontem, inclusive, fiz uma brincadeira. Né? Pessoal, a respeito de tolerância, né? Que a gente às vezes, quantos de nós não tem, né? Às vezes aquele mendigo que toda vez, periodicamente está na casa da gente. E com o mesmo argumento. Eu falei, pois é, e a gente fica intolerante, né? Porque nós queremos um mendigo diferente. Exato. Com uma proposta diferente, um mendigo light, né? Nós ainda escolhemos um mendigo para vir na casa da gente. Cadê a tolerância? Sem falar do pensamento. É. Você está ali com uma coisa na mão Exato. e um carrinho cheio. Eu mesmo faço isso, sem querer, né? Falo, poxa, mas essa pessoa aí, em vez de falar comigo, passa na minha frente que você está só com... Mas ela não tem que falar isso. Eu não sei não. muitos falam. Mas no pensamento da gente fala, poxa... Mas muitos falam que falaram Não, comigo, né? mas assim, Então a gente já vai pensando e querendo que a pessoa Exato. faça isso. É no dia a dia que nós vamos. Aí você escolheu, aí de outro exemplo, você escolheu lá o caixa, tem pouca gente, chega lá na hora do pagamento, dá um problema, a menina acende a luzinha. Aconteceu isso comigo no dia. Não, mas hoje está muito mais fácil. Aí o gerente não vem, Milhares. né, jogar dessa? O gerente não vem. Mas hoje está bem mais fácil do que no seu tempo como Antes era bancário. trocar o papel. Não, porque antes é o seguinte, Aí, dependendo do você que escolhia tiver, a vai fila. embora. Você escolhia a fila, né? Eu fiz. Então você está lá quietinho lá, essa fila tem menos. Mas quando vai, o próximo você eu. E que o cara tira aquele monte de papel. Tinha um monte de duplicata, de cheque. Era terrível aquele tempo, né? Terrível. Aí depois eles, Hoje é mais fácil. já. depois eles implantaram a fila única, que é por causa disso. É a melhor coisa que fizeram. E o povo ficava pressionando o caixa, né? Ficava boiando assim, fazendo assim. Quantas? Eu fui caixa de banco, né? Caixa só. Era impressionante, mas que moleza esse caixa. De falar. Muitas vezes. O outro é rápido. É. Que legal. Banco do Brasil, É todo pouca. mundo fala. Mas eu mandava brasa na fila, tá? Eu era rápido. Às vezes eu nem conferia a assinatura, eu pagava na confiança. Para agilizar. Já ia conhecer o cliente. É. Fazer com- Entendeu? Tá sempre ali no banco. Pagava na Você quase não vai no banco. confiança. Que é para agilizar, né, o movimento lá. Então, ficou clara essa ideia aí de pão e peixe? São símbolos. São símbolos para nós entendermos, porque o peixe está dentro da água, então são os nossos valores que viemos desenvolvendo, o que formatou a nossa razão e os sentimentos foram as experiências reencarnatórias. Foi germinando, né? A água aí. Fomos alimentando a razão e os sentimentos. Então, até o momento em que a razão desperta e o espírito conhece a lei, o que ele faz é lei. Não tem responsabilidade, certo? Unidade. Faz é lei.
onde, durante muito tempo, a lei do mais forte. É a lei do mais forte. Muito lá na Mata, morre, mata, morre, mata, morre, até que chega alguém que vai revelar algo diferente para sair daquele circuito. Você não vê Certo? as obsessões, muitos que vêm e falam, não, o que eu faço é que é lei. É. Sim. Aí esse movimento começa assim, é um pai, é um chefe de uma tribo. Por isso que os que vieram dos outros orbes, eles se tornaram as lideranças. Provavelmente, chefes de tribos, os líderes de grupos, patriarcas. Mas você fala aí, às vezes, são aqueles que são desobedientes, não é? Isso, Ele está falando daquele povo que, tipo assim, indígenas, esse povo mais primitivo, como é que você está falando? É, sim, são simples, mais simples. diferente Ah, desse não, que já. diferente. Você está Tá falando falando uma coisa, daqueles- está falando O outra. quê? Daqueles espíritos mais... O que já conhece a lei, já conhece a lei com todas as letras. Porque no meio da terra hoje no meio da terra hoje está misturado selvagens, semi-selvagens e adiantados. Está misturado. Por que está misturado aqui? Por que aqui na terra ainda tem selvagem, semi-selvagem? Porque os adiantados não querem avançar no amor. Eles querem permanecer no plano dos selvagens. Então os selvagens foram atraídos por eles. É questão 1018 do Livro dos Espíritos. Que aprende isso está estudando as entrelinhas. Que nós é que mantemos a Terra no plano de expiação e prova. Porque nós é que atraímos os espíritos que vão aqui reencarnar. Nós é que atraímos. Nós temos que estamos saturados da maldade. E não queremos mais essa maldade. E não queremos mais, não é só com pregação religiosa, não. É atestar nos atos. E como nós atestamos isso? Tratando bem, por exemplo, os mendigos. A maioria trata bem, não trata. No exemplo que foi dado, nós vamos tratar bem os mendigos. Vamos tratar bem os subalternos, aqueles que são maltratados. Nós estamos dando um testemunho que queremos mudar o mundo. Não concordamos com a mesmice. Seu sentido. Então, à medida que o bem vai prevalecer na nossa intimidade, de duas uma. Ou nós vamos atraindo melhores espíritos, ou vamos para um mundo melhor, depois da encarnação. O que é que nós queremos de fato? É uma questão para nós aí refletirmos. Eu amo a Deus, eu amo a Jesus, mas eu amo a Deus, eu amo a Jesus, eu amo o povo, mas eu não posso ficar sem minha arma de fogo em casa. Isso é um cristão. Que é um contrassenso. Se ele não é um agente da lei que tem o direito legal de portar arma, então ele está. Se ele tem o conhecimento da lei de amor ao próximo, busca praticar, é um contrassenso. É difícil. Porque quando nós compramos uma arma, nós estamos alimentando uma indústria. Por exemplo. Eu acho que eu fui um policial cristão. Quando era guarda civil, eu só usava a arma da corporação. Acabou meu turno, entreguei. Nunca tive uma arma. Nunca. E já quiseram me dar. Falei, não quero essa porcaria. É a postura mais correta. Apesar que você poderia usar como cidadão. Se você é um agente da lei 24 horas. O agente da lei não é só quando está com farda, não. Ele é 24 horas agente da lei. Sim. E não é só o policial, não. Qualquer um de nós, cidadão, pode dar voto de prisão, sabia? Pode. Se você está vendo uma situação de uma agressão injusta, você pode dar voto de prisão, chamar a polícia. Não, você pode dar voto de prisão. É isso, eu gosto de O prisão. É, ué. Pode sim. Pode. O policial deve. É Sim. dever.
O policial é o E o dever. cidadão pode. Pode. O cidadão pode. Por exemplo, se você vai analisar a situação, né? Vai fazer. Mas 24 horas por dia eu preferia seguir a ideia de minha mãe. Pode fazer anonimamente, se você chama ali a polícia. Ou se a pessoa é mais fraca que você mesmo pode chegar é coisa e... do demônio. Entendeu? Mas eu preferi seguir o conselho de minha mãe, Júlio. Nunca ter arma. Não, é o ideal. Ela fala, a arma é coisa do demônio, meu filho. Então tá. Bom, no mundo como a Terra, eu não posso concordar com esse pensamento, Thiago, Sim, porque sim, senão sim. você vai estar demonizando as forças respeitosas que zelam pela lei, que é o judiciário e os que executam, que é a polícia e é o exército. Então, a arma é do demônio para aqueles que utilizam para Mal. negar a lei. É. Aí tem que, temos que ter os que Mas vão... Hoje nós temos esse pensamento, né? Temos que ter aqueles que são os agentes da lei para nos defender. Claro. Porque senão a lei do mais Que forte é necessário, né? prevalece. Temos leis que são obrigatórias para impedir que a lei do mais forte continue na Terra prevalecendo, gente. Esse é o ponto. Coisa mais natural é aquilo que se produz em grande quantidade e vai ser utilizado. É lei. Oferta e procura. Não tem aí uma grande produção de armas aí no mundo? Mas Tem que usar, não tem que usar? Não, mas aí a gente tem que utilizar também do Evangelho, como com Paulo, né? Tudo meio lícito. Nós que temos esse conhecimento. Exatamente, mas nem tudo me convém. Observando o mundo, Agora, nós não podemos ser dos que vamos alimentar esse mercado, porque Emmanuel define, por exemplo, que a civilização armada tem que desaparecer. por isso que eu enquanto cristão, eu não admito que um cristão tenha uma arma Sim. de fogo. Nós estudamos aqui o Evangelho, a lei de amor, lemos Emmanuel, a civilização armada tem que desaparecer, mas o indivíduo vai lá e coleciona armas, ele é cristão e coleciona várias armas, então está alimentando a indústria, alimentando o mercado, criando uma demanda. Oferta e procura. Ocorrendo o risco de fazer um assassino dentro da família, né? Como um menino semana passada pegou a arma do pai e matou o pai. Por isso que nós temos que ter... Por isso que nós estamos estudando exaustivamente o que estamos estudando aqui, que é para nós sermos exemplos qualificados onde quer que seja. Você queria falar um negócio que eu lembrei agora aqui. Agora o assunto já... Não, pode voltar, não tem problema não. fluiu. É que eu ia perguntar o significado das bodas. Bodas é casamento. Bodas de Canaã? Não é? Casamento. 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 A ideia de Jesus não tem um outro simbolismo? O casamento da razão com... Isso que eu queria saber. Que a nossa razão está amadurecida para casar agora com o quê? Com a filosofia do Evangelho. Qual que é a filosofia do Evangelho? Amar a Deus sobre todas as coisas, próximo a si mesmo. Jesus é o noivo, a humanidade é a noiva. O conjunto dos sentimentos de Jesus é o que nós precisamos incorporar. Não, agora fechou. Prefiro até o melhor vinho. Casamento. Mas repete sua pergunta que eu não voei. Significado de bodas. Tá, pô. Eu Casamento. queria saber o simbolismo das bodas dentro da história de Jesus. Agora sim. Dentro da visão espírita, né? Que é o casamento definitivo, que vai nos promover a unidade divina, que vai transformar a água em água da vida, que são os nossos sentimentos. Então nós vamos desenvolver a unidade divina e vamos então, amigos, nos libertar do ciclo de reencarnações de sofrimento, a falta da expiação. É perfeito, né? E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como o cristal. Aí nós estamos fazendo aqui uma alusão
ao prisma que decompõe a luz e ao Cristo, porque o Cristo é o que decompõe a luz divina para nós de forma extraordinária, pura ao extremo. Esse é o símbolo do rio puro que de Deus dimana. Que é o que estamos buscando aqui desenvolver. Para que de nós saia um rio, que quando eu abrir a boca, aí abrir a boca não só para falar, mas pelas atitudes, estou abrindo a boca, pelas ações, estou abrindo a boca, eu estou comunicando alguma coisa. Nossas ações comunicam alguma verdade. Por exemplo, eu dou o exemplo do caixa, né? Se eu começo ali a ficar bufando, impaciente, eu estou comunicando a minha verdade para os que estão, sujeito aí, impaciente. A gente pelo menos tem que ficar caladinho, entendeu? Só no pensamento. Pode estar ali um vulcão por dentro, mas Só no fica... pensamento. Outro dia eu achei bom, achei até bom, mas depois eu pensei bem. Uma pessoa passou na minha frente na fila do caixa, ela falou assim, eu vou passar na sua frente porque eu estou só com uma coisa na mão. tem uns que fazem isso mesmo. Aí deixei, falei, não quero essa não. Deixa quieto. Aí ela foi, e o caixa agarrou. E o outro caixa falou assim, vem, eu estava atrás dela e fui, passei minha compra. Porque você não achou ruim. Por isso que eu falei, nossa, de boa. A misericórdia divina te ajudou na hora ali. Gente, e ela ficou lá bufando. Pois é. Pensei, tá vendo? Passou na frente. Amigos, é isso aí. Então, na semana que vem nós vamos terminar o versículo que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, que é aspecto duplo que vamos estudar na semana que vem. Jesus nos abençoe.